Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Família Santa Teresa, paz, saúde, muita serenidade sejam concedidas da parte de Deus, nosso Pai, do Sagrado Coração de Jesus, da ação amorosa de Deus, que é o Espírito Santo. Que todas essas bênçãos sejam concedidas abundantemente. Amém. Hoje é terça-feira, dia 15 de junho de 2021. É dia de catequese, segundo a programação semanal da TV Terê, o canal interativo da nossa paróquia, aqui no YouTube. Neste ciclo de catequeses do Papa Francisco, nós estamos então refletindo sobre o tema da família. O Santo Padre, o Papa Francisco, depois do Sínodo das Famílias, ele concedeu uma série de audiências, uma série de catequeses. Geralmente as catequeses são feitas às quartas-feiras. Ele concedeu uma série de catequeses sobre o tema da família. Na última catequese, o Frei Miguel nos falou um pouquinho sobre o tema das crianças na vida da família. Nesta primeira parte das catequeses sobre a família, o Papa Francisco ele tratou dos membros da família, né? O homem, a mulher, os jovens, os idosos, as crianças, enfim. A partir da catequese de hoje, o Papa Francisco ele envereda por uma outra dimensão da vida familiar, ou seja, a dimensão do matrimônio, da vida matrimonial. Então, o Papa Francisco introduz este tema na catequese que ele concedeu na quarta-feira, dia 15 de abril de 2015. O Papa começa a catequese dizendo que esta catequese, esta reflexão é dedicada a um aspecto central do tema da família. Que tema é esse? O grande dom que Deus ofereceu à humanidade com a criação do homem e da mulher. Então, se nas catequeses passadas o Papa dedicou uma catequese à figura do homem, do marido, e uma catequese à figura da esposa, da mulher, a partir então desta catequese, o Santo Padre, principalmente nesta catequese, o Santo Padre aborda como o relacionamento entre o homem e a mulher é importante na vida da família. E é tão importante que Jesus Cristo decidiu elevar este relacionamento, este amor entre um homem e uma mulher, à dignidade de sacramento, o sacramento do matrimônio. Portanto, a criação do homem e da mulher e o sacramento do matrimônio são os temas desta catequese do Santo Padre, o Papa Francisco. Então ele diz, esta catequese e a próxima serão dedicadas à diferença e à complementariedade entre o homem e a mulher que estão no ápice da criação divina. Então, tanto esta catequese de hoje quanto a da semana que vem, o Papa refletirá sobre estes dois aspectos, não é? A diferença e a complementariedade. Homem e mulher são diferentes, mas são complementares. Estas duas ideias ficam bastante claras na catequese do Papa Francisco e tem que também estar muito claras na mente, no coração, na consciência de todos os cristãos. É claro que homem e mulher são diferentes, mas são complementares. Os dois, por terem sido criados por Deus com sexos diferentes, justamente esta diferença marca a complementariedade. Eles se completam. Mas vamos ver como o Papa Francisco aborda toda esta temática. Numa primeira reflexão, o Santo Padre aborda o homem e a mulher no desígnio da criação. Eles são imagem de Deus. E o Papa Francisco inicia esta reflexão específica recordando a afirmação do livro do Gênesis,
que ali no capítulo 1, versículo 27, afirma o seguinte: Deus os criou à imagem de Deus, e os criou homem e mulher. Continua o Papa. A diferença sexual está presente em muitas formas de vida, a longa escala dos seres vivos, mas unicamente no homem e na mulher ela tem em si a imagem e a semelhança de Deus. No texto bíblico, nós encontramos esta afirmação. Criou o homem e a mulher à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Vejam que estou frisando este e. Homem e mulher. Então, o homem ou a mulher, não apenas o homem ou apenas a mulher, mas homem e mulher, os dois juntos são a imagem e semelhança de Deus. E o Papa faz questão de frisar isso mais à frente na catequese, faz questão de ressaltar, diz o Santo Padre, o homem e a mulher como casal, são imagem de Deus. Sendo assim, continua o Papa, a diferença entre o homem e a mulher não é para a contraposição, para que estejam um em oposição ao outro, nem para a subordinação, que esteja um acima do outro, mas para a comunhão e a geração, reproduzindo assim, manifestando assim no mundo a imagem de Deus, a semelhança de Deus, uma vez que Deus, ele mesmo é comunhão entre as três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e é um Deus criador, é um Deus cujo amor se difunde e cria tudo o que existe. Estas características muito próprias de Deus estão presentes e são realizadas no relacionamento conjugal entre o homem e a mulher. Depois avança o Papa Francisco na sua reflexão. Esta experiência de complementariedade, esta realidade, ela é manifestada pela experiência própria dos seres humanos sobre a face da Terra. O Santo Padre se expressa melhor quando diz: para se conhecer bem e crescer harmoniosamente, o ser humano tem necessidade dessa reciprocidade entre o homem e a mulher. Quando isso não se verifica, as consequências são evidentes. O relacionamento mútuo não se enriquece. E sem este enriquecimento mútuo, os dois não conseguem sequer entender até ao fundo o que significa ser homem e mulher. É como se o Papa dissesse: para que eu me compreenda plenamente como homem, eu tenho que compreender o outro sexo que me completa, a mulher. E a mulher, da mesma forma, para se entender plenamente como mulher, ela precisa entender, precisa compreender o outro sexo, que é o homem. Aí vocês talvez fiquem até um pouco escandalizados, né? Puxa vida, mas quem está dizendo isso é um frei, é um celibatário. Entendam que aqui o Santo Padre, e eu concordo com ele, claro, né? O Santo Padre, ele está utilizando este verbo conhecer no sentido de afirmar o sexo que é diferente do meu. Eu como homem não posso negar a sexualidade feminina, não posso negar esta sexualidade existente nas mulheres, e nem as mulheres podem negar a sexualidade existente nos homens. Essa negação causa muito mal. É preciso enfrentar o desafio da diferença, de novo, né? Os dois temas fundamentais desta catequese. É preciso enfrentar o desafio da diferença e da complementariedade. Da diferença que não opõe estes dois que são diferentes. Nem os coloca de novo, né? Um em cima e outro embaixo. Não, esta diferença completa.
diferença e complementariedade. Mais uma vez, o Papa Francisco se expressa bem melhor do que eu quando diz: a cultura moderna e contemporânea, se por um lado, de modo positivo, abriu novos espaços para a compreensão desta diferença entre o homem e a mulher, por outro lado, infelizmente, introduziu muitas dúvidas e um grande ceticismo, como se essa diferença não fosse importante, como se os desafios propostos por esta diferença tivessem que ser deixados de lado. Aliás, se vocês me permitem essa digressão, né? É muito comum nesta civilização chamada pós-moderna na qual nós vivemos, que todos os desafios, quanto mais complexos e mais desafiadores, mais difíceis, mais exigentes são os desafios, tanto mais a nossa civilização os joga para escanteio, não é? O desafio desta complementariedade entre homem e mulher, desta diferença, né? O desafio de que ambos se descubram e se reconheçam, né? E que se definam naquilo que é diferente de mim, para não dizer oposto, né? Não dá para colocar aqui homem e mulher como opostos, mas como diferentes. E tantos outros desafios também, né? O desafio do cuidado com a Terra, com o nosso planeta, o desafio da pobreza, da desigualdade social, todos esses desafios grandiosos, porque eles são exigem muito esforço, eles são colocados de lado, ou são minimizados, ou como diz o Papa, né, são tratados com muito ceticismo, como se não fossem desafios. E aí continua o Papa: foi isso mesmo que a nossa civilização fez. Pergunto-me, diz o Papa Francisco, se a chamada teoria do gênero, alguns chamam inclusive de, como é que é? Ideologia de gênero, né? Eu gostei muito dessa expressão que o Papa usa, né? Teoria do gênero. Teoria é uma proposição de conhecimento, uma pretensa afirmação de conhecimento que ainda não foi provada. Por isso é teoria. Na ciência funciona assim: tudo aquilo que ainda não é uma lei é uma teoria. Existe a teoria da relatividade de Albert Einstein, que explica muitas coisas no universo. No entanto, como muitas coisas ainda não foram provadas, não se tornaram lei. Por exemplo, né, a gravidade não é uma teoria, a gravidade é uma lei. Se eu solto alguma coisa, ela cai. Então, né, eu demonstro essa lei o tempo todo. É por isso eu gosto, repito, né, do termo que o Santo Padre usa, né? Não é ideologia de gênero, é teoria de gênero. Então o Papa se pergunta se essa teoria de gênero não é também expressão dessa frustração, desta resignação que visa, prestem atenção, cancelar a diferença sexual, a diferença entre homem e mulher, porque já não sabemos nos confrontar com ela. Eu iria até mais, diria o Papa: não é porque nós não sabemos, Santo Padre, é porque nós não queremos, a gente é preguiçoso, nós criamos uma civilização, repito, não é? Que joga para escanteio todos os grandes desafios. Então, como o desafio da complementariedade entre homem e mulher é um desafio grandioso, então a gente cancela. Não há mais diferença não entre sexo, entre gênero. Cada um se identifica com aquilo que é e pronto, se sente atraído, não é? E é claro, quando eu digo isso, eu sei que eu enveredo por um caminho bastante complexo, não é? De muitas controvérsias, mas eu aprendi com um dos meus primeiros formadores no seminário menor que quando nós temos dificuldade ou quando nós não queremos enfrentar o desafio de amar aquilo que é diferente de nós, nós vamos pelo caminho do mais fácil, e o mais fácil é amar aquilo que é igual a nós, não é? E não é preciso nenhuma faculdade, não é preciso grandes conhecimentos acadêmicos para entender isso. É mais fácil amar aquilo que é mais parecido comigo, não é? É um desafio amar o que é diferente, amar de verdade.
Não significa fazer da outra pessoa um objeto. Porque quem faz da outra pessoa um objeto, mesmo que essa pessoa seja sexualmente diferente dele ou dela, faço da outra pessoa um objeto para o meu prazer, para a minha satisfação, no fundo eu estou amando a mim mesmo. Então é preciso ter bem clara todas essas realidades para que a gente possa lançar luzes, como quer o Papa Francisco, lançar luzes verdadeiras sobre este desafio, que é a questão da diferença e da complementariedade entre homem e mulher. E aí continua o Papa, a remoção dessa diferença é o problema e não a solução. Quando a gente quer remover essa diferença entre homem e mulher, aí se instaura um problema. Essa não é a solução. Pelo contrário, continuou o Papa, para se resolver essas problemáticas da relação entre homem e mulher, os dois devem se falar mais entre si, ouvir-se, conhecer-se mais, amar-se mais, conhecer o mundo um do outro. O problema é que o mundo masculino e o mundo feminino continuam vivendo de estereótipos, de falsas verdades. Ah, o homem não presta. Ah, toda mulher é burra. Percebem esses estereótipos que são expressão de um sexo que não conhece o outro, do masculino que não conhece o feminino e do feminino que não conhece o masculino. Ah, mas o homem é preguiçoso demais, ele pensa pouco. Ah, mas a mulher é muito complexa, precisa de um livro dessa grossura para a gente entender o que está dentro da cabeça de uma mulher. Percebem como existem esses modelos, estes estereótipos, né? O que eu estou chamando de estereótipos são esses modelos. E porque a gente não quer enfrentar, de novo, porque a gente não quer enfrentar esse desafio, a gente larga para lá. E homem e mulher continuam seguindo como desconhecidos, como profundos desconhecidos um para o outro. Homem e mulher, continua o Papa, devem se tratar com mais respeito, cooperar um com o outro com mais amizade. Só com estas bases, que são humanas, mas que são sustentadas pela graça de Deus, é possível sim programar a união matrimonial e familiar para a vida inteira. Porque se um homem e uma mulher entram num relacionamento afetivo, que depois pretende ser um relacionamento conjugal, mas não se lançam nesta tarefa de compreender profundamente o mundo do outro, aí eu sinto muito, o relacionamento, e Deus queira que não, mas até mesmo o casamento está fadado ao fracasso. Nós que somos padres, encontramos muitas situações assim. Casamentos que terminam, relacionamentos que se arruinam, porque os dois não querem enfrentar esse desafio de conhecer e compreender o mundo do outro. Esta compreensão, ela exige também aceitar que muitas das características do outro pertencem ao mundo dele e que ele não será jamais como eu quero. Homem é homem, mulher é mulher. E isso tem que ficar claro, é uma realidade que tem que ficar patente, ou então não é possível, ou então a gente vai ter que, infelizmente, aceitar que o melhor é que o homem se una ao homem mesmo e a mulher se una à mulher. Né? E nós percebemos, né, no início da catequese, que este não é o desígnio de Deus. Né? Por mais que existam, de novo, né, existam outras realidades, enfim, eu não sou especialista nisso, nem vou me enveredar por essa área. Estou aqui tentando lançar luzes, né, se é que isso é possível, lançar mais luzes sobre a catequese do Santo Padre, o Papa Francisco, mas, de novo, o desafio da diferença e da complementariedade é que faz com que, de fato, o homem se descubra, de fato, como homem e a mulher se descubra, de fato, como mulher. E aí continua o Papa, uma reflexão, né? Apresenta uma ideia nova, uma reflexão nova. Deus confiou à terra a aliança do homem e da mulher. A sua falência torna árido
o mundo dos afetos e ofusca o céu da esperança. Ou seja, a falência desta aliança entre homem e mulher, vejam bem o que diz o Papa, torna os afetos áridos. É como se o Papa dissesse: o verdadeiro afeto está destinado à relação entre um homem e uma mulher. Eu não vou nem muito longe nesta reflexão, porque eu sei que muita gente vai me questionar, vai ficar bravo comigo por causa disso. É por isso que eu estou dizendo, são palavras do Papa. São palavras do Papa. A aliança do homem e da mulher. Isto foi confiado por Deus. A falência torna árido o mundo dos afetos e ofusca o céu da esperança. E aí o Papa diz, e eu não estou dizendo isso como... É como se ele dissesse, né? Eu não estou afirmando isso como mera suposição, porque já existem sinais disso. Os sinais da falência desta aliança são evidentes e preocupantes. E o Papa diz, eu gostaria de partilhar com vocês 2 destes sinais. O primeiro, devemos fazer muito mais a favor da mulher se quisermos dar nova força à reciprocidade entre os homens e as mulheres. O que significa esse fazer mais a favor das mulheres? Explica o Papa. Que a mulher não seja só mais ouvida, apenas mais ouvidas, mas que a sua voz tenha um peso real, uma autoridade reconhecida tanto na sociedade como na igreja. E é interessante, é bonito perceber como o Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, tem se empenhado nesse sentido, colocando inclusive nos organismos da igreja, principalmente nos organismos romanos, em alguns desses organismos antes presididos exclusivamente por homens, como que o Santo Padre pede, não é, que as mulheres tomem a frente. E, claro, isso tem causado, não é, uma revolução, muita gente tem reagido, não é? É interessante como mudanças que são significativas encontram reação. Né? É preciso conhecer muito bem essa palavra reacionário. Reacionário é aquele que reage à mudança. E muitas vezes a igreja é reacionária, sim. Prende as asas do Espírito Santo, quer colocar o Espírito Santo de Deus dentro de uma gaiola. E o Espírito, o vento, né, do Espírito sopra onde quer, diz Jesus. E essas mudanças benéficas, elas são para o bem da igreja. E não adianta, nenhum movimento reacionário pode suprimi-las, porque elas são sim expressão da vontade de Deus. Principalmente nesse aspecto, né, de que as mulheres sejam chamadas ao protagonismo dentro da vida da igreja. Ah, Frei, mas nunca foi assim. Escutem o que diz o Santo Padre. O próprio modo como Jesus considerava a mulher num momento menos favorável que o nosso, considerando-a de uma maneira que lança uma luz poderosa e ilumina o caminho da sociedade e o caminho da igreja. Jesus Cristo não desprezou as mulheres no seu ministério, muito pelo contrário. Os evangelistas fazem questão de dizer que junto com os apóstolos havia também um grupo de mulheres que seguia Jesus, que ajudava inclusive financeiramente aquele grupo dos discípulos de Jesus. As mulheres no grupo original, no grupo de Cristo, tiveram sim um lugar e um papel na vida da igreja. E de novo, numa sociedade profundamente machista, como era a sociedade judaica antigamente. Né? Jesus lançou um olhar diferenciado para as mulheres. E a igreja não pode se furtar a isso. Não pode achar que pode escapar disso. Senão, nós corremos o risco de sermos infiéis ao Evangelho. Então, o Santo Padre propõe, não é, esta tomada, não é, esta mudança de visão como algo que nos ajudará a recuperar, não é, esta falência da aliança que existe entre o homem e a mulher. E aí conclui esta reflexão, Santo Padre, né? O que a mulher pode oferecer à sociedade
e também a nós, consiste no fato de que a mulher sabe ver tudo com outros olhos, olhos que completam o pensamento dos homens. Aqui de novo a complementariedade, né? Olhos que completam o pensamento dos homens. O Santo Padre deve dizer isso porque ele deve estar fazendo a experiência lá em Roma. As mulheres percebendo diversos aspectos da vida da igreja que os homens não percebem, porque antes só haviam homens. Então é preciso ter a audácia de se abrir a este caminho. Eu dou graças a Deus de aqui na nossa paróquia contar com mulheres que me ajudam muito a perceber alguns aspectos da vida da paróquia, da vida do nosso povo. Imagine se as minhas pastorais fossem compostas apenas por homens, se fossem coordenadas só por homens. Aliás, permitam-me uma outra digressão, é uma realidade muito comum na igreja do nosso país. Existem comunidades aí situadas, né, nos recônditos, não é? Nos extremos, né, nos cantos mais afastados do nosso país, comunidades que são coordenadas pelas mulheres. É fato de que as mulheres participam mais da vida da igreja do que os homens. Isso não é surpresa para ninguém. Então a igreja reconhece esta realidade e começa a valorizá-la como ela tem de ser valorizada. Isso enriquece muito a vida da igreja. E enriquece também a vida da sociedade, sem dúvida nenhuma. Depois, a segunda reflexão, não é, que busca, né, lançar luzes sobre esta falência, não é, da aliança entre o homem e a mulher. Uma segunda reflexão diz respeito ao tema do homem e da mulher criados à imagem e semelhança de Deus. É preciso lançar também um olhar sobre esta realidade, afirma o Santo Padre. E ele se pergunta, será que a crise de confiança coletiva em Deus não esteja também relacionada com a crise da aliança entre um homem e a mulher? Esta crise da confiança em Deus, ela está relacionada, segundo o Santo Padre, com a crise, com esta falência da aliança entre o homem e a mulher. Sim, porque o nosso Deus é o Deus da aliança. Quando nós desconfiamos desta aliança com Deus, esta desconfiança vai se fazer perceber também nos nossos relacionamentos. Por que muitas pessoas, porque muitos jovens casais se recusam a casar na igreja? Ah, não, porque o casamento na igreja é para a vida toda, a gente não sabe se vai dar certo. Eu também não sei se eu vou dar certo ser padre para a vida inteira. Mas eu faço todos os dias o ato de fé. Até aqui o Senhor me trouxe, até aqui o Senhor me quer como sacerdote. Deus seja louvado, eu estou aqui. Eu estou aqui. A fé não é o caminho da certeza. Quem tem muita certeza não precisa de fé. A fé é o caminho da confiança. Isso se aplica também às relações conjugais entre um homem e a mulher. Todos os dias é preciso confiar de que a graça que Deus concedeu no sacramento do matrimônio é capaz, sim, de manter vivo o relacionamento conjugal, o amor conjugal entre um homem e uma mulher. Porque no que diz respeito a mim, eu confio. Isso é um fato. Eu confio que a graça que eu recebi no dia do sacramento, no dia da minha ordenação, melhor dizendo, no dia que eu recebi o sacramento da ordem, esta graça sustenta o meu sacerdócio, sustenta o meu ministério. E eu não estou dizendo isso apenas de maneira teórica ou demagógica. Isso é um fato. Quando eu me sinto fragilizado no meu ministério, no meu sacerdócio, eu peço muito a Deus que renove em mim aquela graça que Ele derramou sobre a minha vida há quase 13 anos, né? Há 12 anos completos, né? Há 12 anos. E essa graça que me sustenta, e a graça sacramental, a graça de Deus, tem sim o poder de sustentar o amor entre um homem e uma mulher. E aí, de novo, né, diz o Papa, quando a gente desconfia desta graça, desta aliança, aí as coisas começam a ruir. A gente desconfia do amor de Deus, vamos desconfiar então do amor entre um homem
e uma mulher, isso é triste. Isso é muito triste. Por outro lado, diz o Papa, a comunhão com Deus se reflete na comunhão do casal humano. Assim como a perda da confiança no Pai Celeste gera divisão e conflito entre homem e mulher. Por isso a Igreja sempre preconizou e sempre incentivou de maneira muito profunda a espiritualidade do casal. Homem e mulher têm que rezar, o casal tem que ter uma vida de oração. Primeiro pessoal, depois conjugal. Eu sempre pergunto aos casais que me procuram para um aconselhamento, que estão em crise, eu me pergunto, vocês dormem na mesma cama? Vocês costumam rezar juntos? A oração da noite, a oração da manhã, vocês costumam rezar pelo menos um Pai Nosso e uma Ave Maria juntos? Antes de dormir ou ao acordar? Eu sei que em muitos casos isso é complicado, porque o relacionamento já está corroído demais, mas aí é preciso, né, ter a coragem do Papa de perguntar, mas será que o relacionamento entre nós não está corroído? Porque o nosso relacionamento com Deus está corroído também? O nosso relacionamento comum com Deus, porque a gente descuidou disso, porque a gente abandonou isso? Por outro lado, permitam-me que eu lhes diga também que é um fato. A família que reza unida permanece unida sim. Isso não é só slogan não, não é só jargão não. Isso é um fato que a gente comprova. A família que reza unida permanece unida. Vale para o casal também. O casal que reza unido permanece unido. Porque o que une o casal é o amor. E o amor, como nos ensina a Bíblia, é Deus. Deus é amor. Se o casal busca a fonte do amor, que é Deus, este amor se revigora, ele se renova, ele se robustece, ele é fortalecido na vida do casal. Enfim, para que a gente não se delongue mais, passamos então para a conclusão, né? O último parágrafo da catequese do Papa, que funciona como uma conclusão. Diz o Papa: eis a grande responsabilidade da Igreja, redescobrir a beleza do desígnio criador que inscreve a imagem de Deus também na aliança entre o homem e a mulher. Como se o Papa estivesse dizendo, não é? Reafirmar que esta união não é apenas uma realidade natural, biológica, instintiva, mas que a união entre o homem e uma mulher se insere no desígnio amoroso de Deus. É porque Deus quer assim. Deus quer assim. Aí a gente precisa ter a coragem de dizer isso. E aí conclui o Papa: e se o homem e a mulher procuram esta aliança juntos, entre si e com Deus, sem dúvida, eles vão encontrá-la. Vão encontrar esta aliança e vão encontrar a profunda realização que essa aliança lhes dá. É o que nós pedimos a Deus, de modo especial para os casais e para as famílias daqueles e daquelas que tiveram a paciência de nos escutar, de nos acompanhar até este momento. Que Deus recompense por esta atenção, faça com que todas estas reflexões enriqueçam cada vez mais a vida, a consciência cristã de todos vocês e que, acima de tudo, Deus abençoe generosamente as nossas famílias. Amém. Então, até a próxima. Fiquem com Deus, se cuidem e até breve.